E o povo quer sair do Brasil para atravessar o continente e ir para um lugar que talvez até nem conheça ninguém, quiçá um amigo, talvez. Mas ele quer dizer, lá eu aventuro. E é isso que me preocupa. Bora, eu sou Pedro Crescêncio, advogado habilitado no Brasil e em Portugal, morando atualmente em Portugal, e vamos fazer um vídeo sobre o visto de procura de trabalho. Vamos lá. Então a gente tem umas perguntinhas aqui sobre o novo visto para procura de trabalho. Então, como a galera tá bombardeando lá perguntas interessantes, então achei bom a gente pegar as melhores aqui, para que a gente responda de uma vez só e o pessoal fique inteirado, beleza? Então vamos lá. Mexe, mexe. Primeira sorteada. Minha família pode morar legalmente comigo se eu for para Portugal com esse visto? Olha, esse visto ele tem caráter meio misto. Ele parece com um visto de residência. Então, sim, você poderá morar com a sua família, né? Quem perguntou, quem tem essa dúvida. Com esse modelo, né? Quando esse visto tornar sua residência, você pode residir legalmente em Portugal e sua família também. Então, sim, você pode estar com sua família em Portugal com esse visto. Ok. Quer Vamos falar lá. mudar uma coisa? Não, acho que... Você pode complementar. Eu falo um bate-bola, falo de legislação, você fala de coisa. Mas vamos vendo aqui. Vamos lá. Ok. Próximo. Consegui trabalho na França, mas quero entrar na Europa por Portugal com esse visto para procurar um trabalho. Eu posso morar legalmente na França? Consegui um trabalho na França. A pessoa conseguiu um trabalho na França, mas ele quer entrar pelo aquele velho atalho, né? Então ele conseguiu um trabalho na França, mas ele quer entrar por Portugal, se legalizar em Portugal com esse visto de procura de trabalho, mas para ir para a França. Então ele pode morar legalmente na França com esse visto de trabalho pedido para Portugal. Aí eu pergunto que a pessoa não vai diretamente morar na França, né? Então é mais prático, mas assim, sim e não. Vou explicar. Existe um caminho sim para você conseguir morar em outros países da Europa, inclusive a França. A França é o SIJU, que é a residência francesa, sendo residente em Portugal. Eu acho que em outro momento eu vou fazer um outro material, outro conteúdo, vou falar sobre isso. E se ela tiver feito nessa época que ver o vídeo, e aparecer no vídeo, eu coloco em algum lugar dos cards. Mas especificamente sobre esse visto de procura de trabalho, que é o objeto da conversa agora, a pessoa não pode conseguir um trabalho na França para tornar-se residente em Portugal. Porque esse visto de procura de trabalho é de território exclusivo de Portugal. Então a pessoa pega tirar o visto com o intuito de conseguir trabalho em Portugal, não morar em outro país da Europa. Não que não seja possível fazer isso, como eu disse, mas não é o caminho direto do visto de procura de trabalho. E é engraçado como a maioria das pessoas às vezes tem um foco, né? Às vezes quer ir para um canto, mas quer ir para outro porque aparentemente é mais fácil, ao Sim. invés de buscar realmente, bom, se eu tenho que ir para um que eu preciso de um visto, mas o outro também precisa. O que é que eu faço realmente para chegar naquele que eu quero e já ter, né, minimizar alguns problemas imigratórios que a gente geralmente vê. Sim. Mas enfim, mas vamos lá. O visto pode ser cancelado? O visto pode ser cancelado. No caso, ele quer saber se pode ser cancelado depois de ser concedido o visto. Eu acredito que sim. O visto dá uma expectativa de você, né, ir a Portugal, né, e aí tornar-se residente. É isso em qualquer tipo de visto, na realidade. Uma vez que ele é aprovado, né, e você tem data de viagem marcada, em tese você vai entrar no país como segue o processo do visto, e no caso desse visto especificamente, você vai ter uma data para poder ir no CEF para poder seguir todo o processo de residência. Mas sim, existe hipótese de que o visto pode ser cancelado. Por exemplo, se houver uma recusa de entrada, tiver informação do sistema de entrada e saída, né? Sistema do SES também, né? Que é o SES de entrada e saída do SIS. Então, também se por algum motivo houver alguma descobrir-se no país, né, de Portugal, que o visto foi obtido de forma fraudulenta, né? Existem algumas coisas que podem ser elencadas, mas assim, se você fazer de forma errada, né, ou tiver alguma coisa que você precisa corrigir no seu processo, pode ser que exista a possibilidade de ser cancelado sim, mas não é comum. E é isso até que as pessoas às vezes não percebem, né? Quando dizem assim, eu pedi o meu visto, mas foi negado. Só.
nem permitiram o meu visto. Às vezes até isso, fez de forma equivocada, as informações não eram mais precisas. É porque no caso estão falando aí, mas quando você já tem a aprovação do visto, né? Tem o visto na mão e tá com viagem marcada. Se já pode ser cancelado. Assim, existe hipótese legal de ser cancelado, quer dizer. Mas eu acho que essa pergunta dá justamente essa brecha. Sim, porque às sim. vezes tem pessoas que fazem e dizem assim, mas foi negado. Por que foi negado? É a recusa também. A recusa também envolve essas informações. E esse visto tem muitos requisitos específicos, se vocês vão perguntar sobre isso, mas se não perguntarem eu complemento depois. Que tem que ser cumpridos, preenchimento de formulário e outras coisas mais, mas vamos lá, com as suas perguntas. Eu já tive uma recusa de entrada na Europa, então não conseguirei jamais este visto? Ou seja, a pessoa já tentou antes ir lá para a Europa e por alguma razão, talvez até isso que eu acabei de falar agora, nem lembrava dessa pergunta. E a pessoa foi negada, mas eu nunca mais vou conseguir entrar? Será que eu nunca mais consigo entrar por Portugal? Todos os outros, então, a partir do momento desse primeiro interesse, vão negar? Assim, acho que é regra para a vida e para tudo em qualquer legislação ou sistemas que envolve lei e aplicação da norma, que jamais, para concurso vale muito isso também, jamais existe o jamais em nada, entendeu? Então, se jamais vou conseguir, não, jamais não. Vamos falar de lei aqui agora. Existe hipótese sim que você tem um recurso de entrada e que você sim pode entrar novamente na Europa, ou melhor dizendo, no bloco Schengen. O que tem que se observar são 3 fatores principais. Quando foi essa recusa, né? Onde foi essa recusa, por que onde? Porque você fala da Europa, mas na verdade estamos falando aqui do bloco Schengen, né? Tem que saber se foi no bloco Schengen, não foi no bloco Schengen, entende? Existe um acordo internacional. Então, quando foi, onde foi e quais foram os motivos que deram, né, enseja essa recusa de entrada. E essas 3 coisas, se deixarem de existir, existe uma grande hipótese de você novamente conseguir entrar no bloco, né? Não é só em Portugal. Ok, vamos lá para a próxima pergunta. Mais algumas aqui, viu? Então, vamos lá. Eu quero ir com visto de procura de trabalho, mas depois quero abrir uma empresa. Eu posso? Vou tomar até água com essa aqui agora, porque... Mas eu entendo a dúvida do pessoal, porque... Eu tenho vontade de sair do país às vezes e procuro, em tese, o caminho mais fácil. Isso é um caminho perigoso, tem muita gente que vai como turista, até é completamente errado, é uma exceção absurda, sabe que o processo demora muito, então a gente sempre fala sobre isso em particular, com pessoas em live, em vídeo e tudo mais. Mas assim, se você quer ter empresa em Portugal, por que não ter um visto específico para isso? Existe uma série de vistos, que eu também, se em algum momento for fazer sobre isso, eu vou colocar nos cards embaixo. Existe uma série de vistos que podem ser, né, tirados para essa finalidade, né? E você ter um negócio. E especificamente esse visto, diferente de outros tipos de vistos, não permite esse tipo de remanejo. Essa é a grande questão desse visto, entre outras questões mais que aparecem. Se você tirou o visto para procura de trabalho, foi concedido, você vai viajar a Portugal, você tem aquele período para você procurar um trabalho subordinado. Você não vai pensar em querer abrir empresa e com essa empresa você conseguir tornar-se residente a longo prazo em Portugal. Então, essa é uma coisa que tem que se atentar, né? Porque esse visto aparentemente mais facilitado, né, que não tem requisito de você ter que ter uma proposta de trabalho, um trabalho em Portugal, que você necessariamente pode fazer de qualquer jeito. Pelo contrário, por ser muito facilitado, ele tem alguns muito mais requisitos, por outro lado, tanto documentais como também é restrito, né, o âmbito de atuação e tudo mais, em relação a você conseguir de fato, né, estar em Portugal. Então não, você não vai, por esse visto, né, virar residente em Portugal através desse visto abrindo empresa. Mas também tem um sim também do outro lado. Você pode abrir empresa em Portugal, você sendo residente. Uma coisa não atrapalha a outra não. É isso que eu quero dizer não. Quero só dizer o seguinte, que você não vai utilizar o caminho do visto de procura de trabalho para tornar-se residente como empresário, né? Esse não é o caminho que deve ser feito. É isso que eu quero dizer. Eu acho que aqui vale o comentário, que é uma coisa que a gente fala muito, né? Com o pessoal que pergunta pra gente no privado. Filho, não quebra a quarta parede nunca, a pessoa quebra a quarta parede só vai falar e volta. Porque assim, às vezes as pessoas realmente têm esse fetiche de dizer assim, não, eu vou me aproveitar disso, porque aí eu simplesmente chego lá e aí depois eu me viro. E às vezes as pessoas precisam entender que quanto mais o caminho que aparentemente é mais fácil é o que dá mais trabalho depois, né? Porque se você se enquadra sempre na exceção,
significa que você vai ter mais trabalho para voltar para aquele caminho que você quer de verdade, né? Então é mais custo, é mais bate-cabeça, né? Porque às vezes no processo, não, mas eu vi que isso funciona desse jeito, eu vou fazer esse, que é mais fácil. Só que depois vem, agora eu quero voltar para aquele que eu sei que existe, mas e agora? E aí gasta-se muito mais, bate muito mais cabeça, paga muito mais às vezes também, porque, né? Você agora precisa emendar o seu projeto e as pessoas precisam entender isso, porque não é simplesmente vai e me valer disso, não. O que é que você quer? Geralmente é o que a gente fala muito pro pessoal, né? O que é que você quer? Então foca naquilo que você quer e traça um plano em cima do que você quer. É muito mais fácil. Então vamos lá. Próxima pergunta. Tem muita pergunta. Tem mais algumas. Uma vez com o visto, já está garantida a minha entrada, certo? Uma vez com o visto aprovado, né? Deve Já ser com está visto aprovado. garantida. Aí, pega naquela questão que eu falei antes. O visto dá aquela segurança, expectativa, sim, de entrar em Portugal, né? O direito de entrar em Portugal e tornar-se residente. Mas e cidadão depois de um período, né? Mas não quer dizer que você certamente irá entrar no país, porque existe uma série de fatores que envolvem hoje em dia entrar no bloco Schengen. E que, por exemplo, prático, na época do Covid, você tem direito de entrar em Portugal, você tem um visto aprovado. Mas vai que por algum motivo, né, você surgiu uma outra pandemia e você não se atentou para esse requisito que está fora da legislação, está fora da questão de visto especificamente. E assim, a gente trata muito essa questão, né? Quando a gente conversa com as pessoas sobre Portugal, a gente não fala só, eu sendo advogado, falo só de legislação, não. Existe uma série de coisas também, né? Principalmente Portugal é um país que sempre trabalha com várias pequenas normas para regulamentar outras coisas. Isso é muito comum na Europa inteira, na verdade. Então, tem que se atentar porque pode ter algum fator que possa sim impedir de você entrar no país mesmo tendo visto, né? Existem previsões, inclusive legais na lei de estrangeiros, que você talvez não consiga entrar por questões pandêmicas, né? Por questões, né? Outras questões várias, né? Que eu não quero agora especificar porque pode ser exagero de minha parte. Nunca vi casos parecidos, mas sim, existe possibilidade de você garantidamente, não garantia é só você entrar no país. E claro, ter uma preparação bem organizada para você, né, pensar em todas essas hipóteses, né, 360 graus ali, para você tomar esse cuidado para não correr esse risco, né? É isso, até porque as pessoas às vezes esquecem que você mudar é mudar de vida completamente, né? Então tem algumas outras coisas que envolvem, inclusive algumas outras observâncias aí que às vezes o pessoal esquece de... Sim. Vamos lá. Se eu já vou para morar em Portugal, eu preciso comprar só a passagem de ida. Que o gancho que eu acabei de puxar aqui. No caso, ela quer. Vamos puxar para esse visto. Vou falar desse visto só hoje aqui. E em outro momento eu vou falar de outro tipo de visto. Esse visto para procura de trabalho, especificamente, você precisa ter uma passagem de volta. Porque você tem um período para você conseguir trabalho. Então você precisa ter a passagem de volta garantida naquele período. Entende? Dentro daquele período. Então sim, tem que ter a passagem de volta. Inclusive no preenchimento do formulário você vai ter que comprovar o seu bilhete de ida e volta. Então, sim, vai ter que ter. Não tem como burlar isso não tem como fazer esqueminha, pegar a passagem e cancelar antes da viagem. Não, tem que ter a passagem válida de volta para casa. Até porque o visto procura de trabalho tem um prazo também para procurar trabalho, né? Então, por isso a obrigatoriedade da... Sim. Mas vamos lá. O visto vale em outros países? Eu já falei isso antes, né? O pessoal quer saber muito em relação a isso. Pelo que parece, na realidade, o pessoal, a gente conversa muito, a gente mora em Portugal tem um tempo já. A gente conversa na rua com um amigo conhecido. Muita gente vai a Portugal e não quer de fato estar morando em Portugal. Quer se valer da facilidade aparente de estar legal no bloco europeu em Portugal para ir morar em outro país. Sim, existe formas, como eu disse antes, existe forma de você estar legal em outros países através de estar legal inicialmente em Portugal. Principalmente quando tem um caminho mais lógico, quando você vira cidadão europeu, né? Cidadão português, pega o passaporte vermelho, você pode residir em uma série de países. Mas o visto em si, ele vale no território nacional. Entende? Você não tem como você sair de Portugal, já tá no período do visto, e aí automaticamente pegar um avião, sei do que for, e ir para a Espanha morar porque você está com visto de procura de trabalho em Portugal. Não.
entendeu? Ainda que o trabalho que você consiga lá seja maravilhoso, tem que ser para uma empresa portuguesa. Isso aí é o mais certo, é o mais lógico. E a propósito de criação do visto é esse. A gente fala muito, até no privado, sobre isso aí. Os vistos têm um propósito para atender não só o imigrante. Principalmente, os países europeus fazem legislação sobre imigração, fazem visto, essas coisas, com o intuito de atender a sua própria demanda. Tanto que no mesmo dispositivo legal que saiu essa novidade de visto para o trabalho, saiu também um visto de nômade digital, entende? Que é uma tendência agora. Eu vou fazer outro material sobre isso também, quem tiver interesse, quem trabalha com rede social e tudo mais, sobre esse tipo de visto. Mas existe essa tendência dos países fazerem, isso é óbvio, né? O país pensa nos próprios interesses, de fazer um visto para atender sua própria demanda. Então esse visto foi criado para atender uma demanda de mão de obra. É por isso que eu falei anteriormente, não é para você virar empresário com esse visto, pelo menos não. Não que você não consiga abrir uma empresa e depois virar residente, é outra coisa. Mas o visto é para você conseguir trabalho subordinado. E é em Portugal, não é para atender a demanda da França e outros países. Tanto que o caminho para você virar residente em outros países, quando eu falar isso em outro material, é um caminho, não é um caminho direto, né? Existem alguns passos a serem tomados que são um pouco circundantes para você conseguir aproveitar da sua residência e virar residente em outro país da Europa. Então vamos lá. Só umas 4 perguntinhas. E agora? Ok. Eu vou para Portugal procurar trabalho. Começa a pergunta assim, ok. Ok. Vou para Portugal procurar trabalho. Se não conseguir encontrar. Não conseguir encontrar trabalho. Ele vai procurar trabalho. E se ele não conseguir encontrar? Eu acredito que ele quer saber assim, né? O que acontece comigo caso eu vá nesse período de procura de trabalho e não consiga achar? Caso você consiga trabalho no período de procura de trabalho, é até redundante falar isso, infelizmente você tem que voltar para casa. É por isso passagem de volta. Você tem esse período para poder procurar trabalho e se você não conseguir trabalho, você vai ter que voltar para casa. E é assim que funciona. Se você quiser um período mais dilatado, eu até falo sobre isso também. Eu falo sempre, existe uma série de vistos para atender uma série de necessidades. Se você quiser um período mais dilatado, entende? Ou outras finalidades, você tem que procurar outros tipos de visto. Inclusive, tem aquela pergunta que foi feita anteriormente, se vale só em Portugal o visto. Existe sim, um visto bem legal, inclusive, um processo, na verdade, de residência na Europa, que pode ser iniciado em Portugal e que te dá a facilidade de você ser residente também no todo bloco, que é um visto que tem um caráter mais... É um visto, na verdade, de uma residência que tem um caráter mais europeu. E tem alguns requisitos bem pontuais, específicos, não é muito comum de se conseguir, mas sim, se entender como funciona e você cumprir os requisitos, você pode conseguir esse tipo de visto também, esse tipo de residência em Portugal. E aí tá podendo estar em outros países também. Eu vou falar sobre isso também em outro vídeo, acho bem legal essa ideia, porque tem pessoas realmente que são passíveis de conseguir esse visto, conseguir essa residência na realidade. E que talvez não saiba e fica procurando entrar em Portugal através do visto para procura de trabalho. E às vezes tem uma coisa que atende mais a expectativa dele, né? E aí, de novo, às vezes não adianta o caminho que parece ser mais fácil. Pega aquilo que se enquadra nos seus planos. Então, se o seu plano a longo prazo é ficar lá trabalhando subordinado, então esse visto de hoje, né, é o melhor para você. Agora, se a sua ideia não é essa, tem uma série de vistos, de outros vistos que você pode se enquadrar. Então, esse visto me dá os mesmos direitos que os anteriores. Sim. A gente nem chegou a falar de outros não, mas então, esse visto me dá os mesmos direitos que os outros vistos que existiam antes dessa lei ser aprovada. Exatamente. Assim, isso é uma coisa muito nova, né? O país e o órgão responsável por processar o visto está se adaptando ainda a esse novo visto. Mas sim, em regra geral, pronto. Esse visto lhe dá a expectativa de você virar residente. Você cumprir os requisitos, você vai virar residente de Portugal. E virando residente de Portugal, você tem de fato... Porque assim, quando você tira esse visto, você tem uma pré-autorização de residência. Então você é residente em Portugal, você tem todos os direitos. Entendeu? Tanto direitos em relação a direitos fiscais, tem direito a subsídio, né? Uma série de direitos que você tem em Portugal. Vamos falar de Portugal especificamente. Como residente, como qualquer outro tipo de visto. Não tem alteração nenhuma. Vamos lá. Só mais 2, hein?
procura o trabalho? Onde procuro trabalho? Assim, em Portugal, especificamente, para procurar trabalho desse tipo de visto, vai ter que ser preenchido, sim, um formulário e você precisa, sim, estar inscrito no IEFP, que é Instituto de Emprego e Formação Profissional. É um dos requisitos para esse tipo de visto. Você manifesta interesse no IFP. Mas fora isso, entende? O próprio IFP, que é esse órgão interessantíssimo, você consegue trabalho, você consegue pelo menos estar aberto a vaga de trabalho. Mas existem outras formas de conseguir trabalho em Portugal. Você entrou no país com esse visto especificamente. Existem coisas como as recrutadoras. Eu vou falar com mais calma em outro material sobre isso também, que eu acho que é um assunto que é bem amplo sobre currículo, né, europeus e as recrutadoras. Vou falar minha opinião e falar alguns detalhes que talvez vocês não falem, somente legais. Mas é isso, você tem as recrutadoras, são empresas de trabalho temporário, tem várias empresas na área fabril, tem várias empresas em áreas, né, que contratam muito, construção civil. Mas não é só isso, obviamente, quando eu falo assim, pensa, imigrante trabalha só com isso. Não, não é só isso não, entende? Eu falei aqui de exemplo que são a maior parte dos casos que acontecem. Mas você tem as empresas, as E é recrutadoras. talvez o mais rápido, né? Sim. Tem grupo Facebook, tem OLX, mas assim, eu não aconselho, eu vou explicar esse outro material, porque sempre que está chegando no país, se confiar tanto em OLX e Facebook, mas assim, tem que confiar com certas ressalvas. Mas as empresas de trabalho temporário, as recrutadoras especificamente, são uma boa opção, entende? Para quem quer esse tipo de serviço, né? Porque elas são empresas grandes, são mais confiáveis, entende? E você precisa de fato conseguir trabalho para poder cumprir os requisitos. E eu acho que quando você chega aqui, principalmente quando chega que não sabe muita coisa, não conhece muita gente, eu acho que o risco minimizado de errar é realmente procurar qual é a recrutadora aqui que, tipo, mais bem conceituada, né? Às vezes a maior. Então, a probabilidade de errar E por favor, e por favor, se você vai para qualquer pessoa, na verdade, vai para Portugal, quer ir para Portugal, com esse visto especificamente, por exemplo, e vai confiando, porque conhece um amigo. Aí eu conheço meu amigo em Portugal, ele está morando em Portugal e por isso que ele vai conseguir um trabalho para mim. Se o amigo é empresário, e é um empresário que pode contratar você, porque se não for, não é desconfie do seu amigo não. Tem pessoas bem intencionadas sim. Nós vimos pessoas bem intencionadas, nós vamos ajudar pessoas bem intencionadas quando chegamos em Portugal, entendeu? Mas assim, não é isso que eu tô falando. Eu falo em relação mesmo, mas também foi também atrapalhar pessoas mal intencionadas. Então, é você saber que você tem que entender tudo o que você precisa ter para entrar no país, tanto documentação como financeiro. Essa visão ampla que a gente fala sempre. A gente fala sempre de nossa preparação, a gente cita as pessoas se prepararem, não é só em relação ao documento. É um antes, durante e depois. Para você não ficar confiando demais, que às vezes seu amigo tem uma boa intenção, tá na empresa que aparentemente o patrão falou, de fato eu vou querer uma pessoa trabalhar aqui, ele tem um perfil desse tipo de trabalho. Mas ele não é dono da empresa, ele acontece não uma pode dar pandemia, garantias, né? acontece guerra na Ucrânia, que mexeu muito com a vida laboral em Portugal. Então, assim, não é garantia nenhuma. Então, não vale a pena você confiar em pessoas diretamente. Vale a pena você ter uma série de ressalvas e também alguns backups para trabalhar plano A, B, C, né? Porque às vezes você vai preparar para trabalhar numa área, mas às vezes não tem, você não consegue entrar naquela área diretamente. Então, você tem que ter um plano A, B e C. Principalmente no sai num visto para procurar trabalho, porque você precisa conseguir um trabalho naquele período, que é um período que aparentemente é longo, mas assim passa rápido. E eu acho que a Não sei gente. se alguém perguntou de prazo aí, eu vou. É Eu a vou. última pergunta aqui Ó, que. Sorry. nesse Eu não coisa. falei prazo, que Mas, eu achei que alguém queria saber mas de prazo. depois eu falo o que eu pensei em falar. Quanto tempo vale esse visto? Olha que tal, são vidente. O visto é assim, ele vale por 120 dias, prorrogável por 60 dias. Isso é até interessante falar sobre prazo, porque, como todo mundo, às vezes, como até advogado muitas vezes, erra de contar prazo e usa aplicativo para isso. E em visto o pessoal erra muito em relação a prazo, porque em visto e outras coisas mais em Portugal, porque quando fala 120 dias, o povo calcula na cabeça e fala assim, 4 meses. Sim, é um cálculo rápido, é fácil fazer esse cálculo. Mas lembre-se que pode ser 120 dias calhar num mês que tem 31 dias, 30 dias, 29 dias. Então, assim, o tempo de visto é calculado dia a dia, né? Não calcule com base em 4 meses não, que você pode se perder. Exato. Entende? Você tem esse período para conseguir o trabalho, entendeu? Então você não pode
pensar em calcular. Óbvio que você não vai conseguir trabalho no último mês. A ideia é que você consiga mesmo no início para você estar, né, cumprindo os requisitos certinhos. Até porque se você sair com a pré-autorização de residência, vai ser marcado nesse período para você ir no CEF, então você precisa tudo certinho. Tem outra pergunta, alguma pergunta? Não. Agora eu acho que é só mesmo aproveitar esse momento aqui pra ratificar, eu acho. Até que a gente pode fazer momentos outros, né? Aproveitar outras perguntas que a gente tem, da curiosidade do pessoal. Mas a gente sempre frisa, galera, a importância dessa preparação. E não é só a preparação do sentido de, eu vou tirar meu passaporte com, sei lá, 5 meses antes, né? Vou comprar a passagem. Não, velho, é preparação de vida mesmo. Eu acho que a gente é exemplo disso, porque a gente passou quase 3 anos, né, se preparando pra ir. E ainda assim, teve momentos que a gente bateu a cabeça. E olha que você é advogado, você estudou isso, né, imigração. Só que você estudou, mas o antes, quando a gente foi, você não tinha estudado ainda. Não, em Então, Portugal. então assim, imagina uma pessoa liga, tem muita informação na internet, mas, velho, a maioria das pessoas, às vezes, também, tentam colocar aquilo que vai beneficiar, sim. É uma venda de passagem, né? É a própria venda de consultoria. Então, tem coisas que permeiam a sua mudança, que permeiam a vida da pessoa, que às vezes as pessoas esquecem, né? Então, assim, aí eu vou fazer uma coisa bem redundante aqui, e talvez, não sei se Pedro vai, mas assim, você já parou pra pensar que você tem um filho menor de idade, ou talvez está no processo judicial de separação e guarda? Mas eu vou, depois eu me resolvo isso. Você já parou pra pensar nas implicações que isso pode trazer pra você e até pro acompanhamento do seu filho? Então, se você for um cara, uma mulher que não tá nem aí pra isso, então talvez. Até porque uma das formas de você talvez bater de frente ali. Você precisa de autorização de viagem para viajar com menor e tudo mais, né? Então, assim, e eu achei que alguém ia perguntar sobre valores, interessante. Não sei se você perdeu alguma pergunta. Não, Mas, assim, eu não lembro de ter. bom, então não tá com dinheiro na mão, então. Não tô preocupado com dinheiro. Mas, assim, você precisa ter o equivalente a 13 meses de rendimento geral mínimo, né? Que é base salário mínimo em Portugal. Que vai para 760, Salvador, agora não me engano, em 2023. Então, você tem que contar 3 meses aí, vai para 2.000 e tal, né? Euros. Né? Que você precisa comprovar esse valor, né? Existe formas de comprovar esse valor, várias formas de comprovar, em conta em banco e tudo mais. Mas você precisa comprovar esse valor para poder, né, estar com esse visto e você poder ir para Portugal, né? Não é só pegar o avião e ir, não, né? Eu não falei sobre isso porque eu achei que alguém ia perguntar sobre dinheiro também. Normalmente perguntam muito, mas assim, não perguntaram sobre dinheiro. Tem que ter esse valor, sim. E Minto, assim, em um momento até com a gente na universidade lá que a gente foi falar com o pessoal a perguntar respeito, dinheiro. que alguém falou mais ou menos quanto eu preciso pra chegar lá e passar uns 6 meses. E é um depende, porque assim... É sempre um depende. Porque assim, aquele negócio, você vai ter esses 4 meses para conseguir trabalho. Você conseguiu trabalho, tudo bem, fica mais tranquilo. Você precisa conseguir para conseguir tornar-se residente em Portugal. Só que a gente sabe que uma das coisas que mais incham, né, o orçamento das pessoas que estão no países europeus, quem vem de fora, né, de países terceiros, como brasileiros, como nós brasileiros, é aluguel, arrendamento, como fala em Portugal. Então, assim, não tá barato, não tá fácil. Você quer achar as melhores condições para você. Existem várias formas de você conseguir reduzir isso, mas assim, não tá barato de qualquer forma. Então, será que para você, porque você quer fazer de fato, você deve só levar o rendimento geral mínimo de 660 euros, né, em 3 meses, né, vezes 3? Será que isso é suficiente para você? Será que isso realmente consegue pagar a sua vida? É para você comprovar por visto, ok. Mas eu vejo a reflexão. Será que você não se colocaria em sarrilhos, como fala em Portugal, né? Em problemas? Ou talvez ficasse sujeito a aceitar todo tipo de trabalho, porque você está com esse pouco dinheiro na mão? Não quer dizer que você tem que estar com 20 mil euros na mão. O valor, é o que eu falo sempre, valores dependem de cada caso. Inclusive do lugar que você quer ir, da cidade em questão. Esse que eu falo, tem que ser uma visão ampla. Imigração é uma visão ampla, porque assim, você vai para tal lugar, vai para um lugar, vai se mudar. Você vai com tal profissão, você vai com tal expectativa de trabalho. Então assim, tudo isso varia muito para você decidir quanto você precisa ter em mão. Óbvio, quanto mais melhor. Você pode levar 1 milhão, leva 1 milhão. Mas assim, isso tudo varia, entende? Porque como você vai viver lá, com quem você vai viver lá, então tudo isso varia muito para você ter esse dinheiro na mão. E assim, Portugal sentiu muito o impacto da pandemia. As pessoas que estavam trabalhando sentiram o impacto da pandemia.
Com a guerra da Ucrânia. E com a guerra da Ucrânia. Então o mundo está instável. Ainda, né? De repente, início do ano, ali, os primeiros meses do ano, e é o que ninguém esperava. a Rússia declarou guerra contra a Ucrânia. E de repente, fora o motivo geopolítico ali, mas de repente isso afetou, né, todos os países da Europa. Alimento, né, energia de forma geral, né? Eu misturo aí Todos os gasolina, serviços tudo. houveram um aumento significativo. Então sim, tem que se preocupar sempre nesse detalhe. Você tem que entender a sua situação para saber como é que vai ser de fato a sua vida em Portugal, a expectativa de sua vida em Portugal, e aí sim decidir quanto você precisa levar, para você não estar sujeito a aceitar qualquer proposta ruim de trabalho. E a gente vê muita gente nos procurando falando que o patrão contratou e não pagou. Eu vou tocar outro vídeo sobre isso também, sobre quando eu falar de trabalho, talvez eu fale num vídeo só isso aí, sobre essa questão de trabalho em Portugal. Mas é um cuidado que tem que ter, entendeu? Em relação a valores. Ou seja, melhor dizendo, tem que saber o seu caso, cada caso é um caso, e entender e olhar sistematicamente sua vida, né? E legislação, e lei, e norma, e seja o que for documentação, é só um pedaço. Existem também questões jurídicas que precisam ser resolvidas, que não tem a ver só com imigração. Entende? E outras questões jurídicas precisam ser resolvidas também. E assim, você pode ter empresa no Brasil, você pode... Tem muitas pessoas que falam assim, eu venho te falando, vou para Portugal, porque eu estou levando tanto na mão, mas esse mês eu estou no processo de inventário e vai sair o dinheiro, ou seja, contando com o dinheiro que ainda não tem na mão, entendeu? O famoso ovos contando com ovo na galinha, entendeu? Então assim, percebe? Ou pessoas que tinham um negócio para receber, uma causa para receber. Tem que saber em que pé tá, tem que olhar sistematicamente sua vida, né? A vida da pessoa que decide sair para qualquer lugar da Europa. Porque assim, a pessoa quando vai de um estado para outro, no Brasil, ele não vai, a gente fala sempre isso. Ele sempre sabe. Velho, a gente sempre... a gente sempre sabe assim, ele sabe assim, ó, eu sou, sei lá, soldador. Eu vou sair desse estado, vou pro outro. Eu sei qual alojamento que eu vou ficar pela empresa. Eu sei mais ou menos quanto é que eu vou receber, sabe? Quanto é que ele vai gastar mais ou menos lá. Não, ele tem noção, entendeu? Uma coisa interessante, já que a gente estava falando de visto de trabalho. Eu não conheço ninguém, né? Ninguém que saiu de uma região do Brasil para outra sem saber aonde ia trabalhar, onde ia morar. Sim. Não conheço. E o povo quer sair do Brasil para atravessar o continente e ir para um lugar que talvez até nem conheça ninguém, que só um amigo, talvez. Mas ele quer dizer, lá eu aventuro. E é isso que me preocupa, vou te falar. Quando Portugal cria um visto para procura de trabalho, a meu ver, ele tenta evitar ou regularizar esse pessoal que tenta sair do Brasil para Portugal ou de qualquer lugar da CPLP sem saber exatamente o que vai fazer. E para essa pessoa não ter como turista, né, ele vai regularizado. Só que isso me preocupa, porque a mentalidade, às vezes, é a mesma pessoa que vai como turista. Ele vai com uma mentalidade que lá ele se vira. Entende? E assim, eu acho inteligente que a pessoa, mesmo que vai para procurar trabalho em Portugal, ele tem essa visão sistemática, e quando eu falar de trabalho eu vou falar mais sobre isso, de encontrar possibilidades de trabalho, né? Que se enquadra e aperfeiçoamentos antes de sair do Brasil, para se enquadrar no trabalho dele, na vida que ele quer levar em Portugal. Porque ninguém sai do Brasil, vou falar do Brasil que tem brasileiro, ninguém sai do Brasil para ter uma vida inferior em relação à qualidade do que tem no país de origem. Sim. Mesmo que passe algumas dificuldades ou outras, a gente tem esperança de ter uma vida melhor. Então, não faz sentido a pessoa sair do país para contar com uma sorte num país que é tão afetado por questões geopolíticas, né? Então, como foi a guerra da Ucrânia provou isso aí. Uma guerra num território bem longe de Portugal e que afetou muito o país. Então, as pessoas têm que ter essa noção, né? E é isso, tem mais alguma coisa? Então é isso, galera. Assim, eu acho que esse momento aqui mostra um pouquinho disso. Então, você pode ir trabalhar em Portugal procurando esse visto de... Pode ir para Portugal com esse visto de trabalho? Pode. Posso ir já? Depende, né? Muita gente às vezes, eu quero fugir do Brasil. Então, depende. Então, assim, se programa, né? Dentro dessa programação, acho que a gente vê só um pouquinho aqui, muito rapidamente, mas é basicamente isso. Como é que tá a sua questão financeira? Quanto de reserva você tem? Para onde você vai? Essa reserva vai depender de qual lugar de Portugal exatamente você quer ficar, né? Então, dependendo em capitais, que o custo é muito mais elevado do que em outros lugares. Então, sim, são alguns cuidados que você precisa ter. Principalmente em questões que às vezes ninguém toca, pelo menos eu acho que eu nunca ouvi, ninguém falar. Coisas assim, esses blogueiros às vezes de internet, que é principalmente coisas da sua vida aqui. Você saindo, você tá deixando tudo realmente organizado, todas as arestas fechadas, né?
E outras coisas que envolvem, inclusive, o financeiro. Será que daquilo que você tem, você não consegue fazer até um capital também legal, entendeu? Não é ser irresponsável e sair vendendo tudo também. Aí já é uma posição particular minha. Eu não teria coragem de fazer isso, sair vendendo tudo, inclusive meu teto. Mas, enfim. Mas são algumas observações que você precisa ter antes de dizer assim, eu de fato vou para outro lugar. E a gente está falando de Portugal porque é a realidade nossa, mas isso é para qualquer situação. E às vezes até dentro do próprio país, né? Então, ter cuidado. Então, visto de trabalho tá aí, é uma novidade, né? Portugal acabou de fazer isso. Você pode aproveitar dessa, que é uma facilitação, sim, mas ainda assim você tem que estar de olho nas entrelinhas, nas ressalvas, que às vezes são elas que podem atrapalhar o seu meio-campo, né? Gostou desse vídeo? Não esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar com o pessoal que precisa do conteúdo. Que vamos fazer mais vídeos semanais para vocês sobre esses assuntos e outros mais sobre migração. Nos vemos lá.